Olá, meus amigos e minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Edenilson Moraes, da disciplina de História. E hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso módulo de Geohistória de Goiás, abordando desta feita os aspectos da história política de Goiás. Muita atenção que o nosso recorte histórico abordado na aula de hoje é bastante extenso e compõe os períodos do Império e da República no Brasil em todas as suas fases. Portanto, o nosso lapso temporal é bastante extenso. Abordaremos os conceitos relativos à independência do Brasil e seus reflexos no território goiano, o primeiro reinado, o período regencial, o segundo reinado, a cultura que se estabeleceu na província de Goiás durante o século XIX. Veremos também o advento da proclamação da República e a primeira fase republicana brasileira, que foi a República Velha. Veremos ainda a Revolução de 30, a Era Vargas e seus reflexos em Goiás, com o advento da chamada Era Pedro Ludovico. Depois veremos o processo de redemocratização durante a República Democrático-Populista no Brasil. Veremos ainda a ditadura militar e a redemocratização com o advento da nova República no Brasil e suas repercussões em território goiano. Portanto, o nosso recorte histórico-temporal é bastante avantajado. Então, é muito importante verificarmos todas as particularidades de cada um desses eventos processados em território goiano. Começaremos, então, abordando o processo de independência política do Brasil e suas repercussões diretas em território goiano. Mas antes de abordarmos a independência política do Brasil, que foi processada em 1822, precisamos compreender o período histórico que antecede a independência política do Brasil. O período anterior à independência é chamado de período joanino. É um importante antecedente da independência política brasileira. Período joanino é o momento histórico em que a corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro. Tem como lapso temporal 1808, data da chegada da família real portuguesa ao Brasil, e 1821, quando a corte retorna para Lisboa. Dom João e a corte portuguesa vêm para o Brasil em 1808, numa consequência direta das chamadas Guerras Napoleônicas, a decretação do bloqueio continental pelo imperador da França, Napoleão Bonaparte. O bloqueio continental se constituía numa medida que proibia todas as nações europeias de manterem relações econômicas com a Inglaterra. O objetivo de Napoleão era isolar e esmagar economicamente a Inglaterra, para depois poder invadi-la e derrotá-la militarmente. Portugal não aderiu ao bloqueio continental, pois tinha uma economia bastante atrelada à Inglaterra. Sendo assim, ocorre a transferência da corte portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro. Isso no final de 1807. Em 1808, chega a família real, primeiro em Salvador e posteriormente no Rio de Janeiro. E ao longo do período joanino, ocorrem importantes transformações nos campos econômico, político, social e cultural no Brasil, na América Portuguesa, a principal colônia de Portugal. Dom João promoveu no Brasil a criação do Banco do Brasil, do Jardim Botânico, da Imprensa Régia, do Teatro Real, das faculdades de medicina no Rio de Janeiro e também em Salvador, entre outras importantes medidas. Assinou tratados comerciais com a Inglaterra, a abertura dos portos às nações amigas, em 1808, e os tratados de comércio e navegação, aliança e amizade, em 1810.
Todas essas ações, é claro, tiveram suas repercussões no Brasil. E cabe ressaltar também que, para manter o luxo, para custear as despesas da corte portuguesa instalada no Rio de Janeiro, Dom João teve que elevar de maneira significativa os impostos. Então, as províncias, aliás, as capitanias brasileiras, principalmente as periféricas, teriam que contribuir para a manutenção dos gastos, das despesas da corte instalada no Rio de Janeiro. Em relação ao território da capitania de Goiás, temos uma importante medida tomada pelo príncipe regente Dom João, o futuro Dom João VI, rei de Portugal. Em 1809, quando ainda era príncipe regente de Portugal, Dom João resolveu criar duas comarcas em território goiano, a comarca do Norte e a comarca do Sul. Por que isso aconteceu? Pois bem, os últimos capitães-generais da capitania de Goiás já reivindicavam a divisão do território devido à sua vasta extensão, para melhor administrar, para melhor controlar e fiscalizar a economia desta importante região central da América Portuguesa. Sendo assim, em 1809, atendendo aos pedidos dos capitães-generais goianos, Dom João resolveu então criar duas comarcas. A comarca do Sul, que tinha Goiás Velho, Vila Boa como sede administrativa, e compunha ainda as vilas de Meia Ponte, atual Pirinópolis, Santa Cruz, Santa Luzia, Pilar, Crixás e Desemboque, ao passo que a comarca do Norte apresentava a vila de São João da Palma como sede administrativa, além das vilas de Conceição, Natividade, Porto Imperial, São Félix, Cavalcante e Traíras, que faziam parte então da comarca do Norte. No contexto que antecede a independência política do Brasil, haviam muitas incertezas quanto aos rumos da independência. Qual seria, por exemplo, o regime político a ser implantado no Brasil? As elites se dividiam. Esse processo não foi tão simples, tão pacífico como se imagina no senso comum. O contexto político-econômico vivenciado na então capitania de Goiás é outro importante aspecto. Lembre-se que a economia goiana inicialmente era baseada na mineração do ouro, no século XVIII. Entretanto, como vimos em aula anterior, o ciclo minerador em Goiás foi bastante efêmero, uma vez que as jazidas localizadas em território goiano tiveram uma vida útil muito curta, uma vez que era ouro de aluvião explorado primeiramente pelos bandeirantes e depois pelas autoridades metropolitanas em Goiás. Com o declínio da mineração, surgem atividades complementares, tais como a agricultura de subsistência e a criação de gado. Nesse contexto, que antecede a independência do Brasil, vale ressaltar ainda que Goiás não apresentava um produto que pudesse sustentar sua economia, principalmente no que tange a uma economia com relação direta com a sede da América Portuguesa, à época, a cidade do Rio de Janeiro. Nesse contexto que antecede a independência do Brasil, no contexto das vésperas da independência política brasileira, ocorrem dois importantes movimentos na capitania de Goiás. Um em Vila Boa, a capital, Goiás Velho, e a outra localizada ao norte do território da capitania, um movimento de secessão, um movimento divisionista. São dois importantes movimentos ocorridos nas vésperas da independência do Brasil, por volta de 1821, 1822, um localizado na capital, que tentou destituir o capitão-general de Goiás,
e o outro na porção norte, na chamada Comarca do Norte, que tentou se dividir definitivamente do território goiano. Primeiramente, vamos abordar o movimento ocorrido na capital de Goiás, Vila Boa. Esse movimento ocorreu no ano de 1821, portanto, na antevéspera do advento da independência política brasileira. Esse grupo, esse movimento, que tinha o envolvimento direto de setores das camadas dominantes em Vila Boa, notadamente elementos do alto clero e alguns setores militares que tentaram derrubar o capitão-general de Goiás. Esse movimento era alimentado por um sentimento de anti-lusitanismo, ou seja, um sentimento de aversão aos portugueses. Esse sentimento anti-lusitano, ele se caracterizou em várias regiões do Brasil, na Bahia, em Pernambuco e também em Goiás. Esse sentimento se manifestou, principalmente porque setores das camadas médias e das camadas populares culpabilizavam os portugueses pela excessiva carga tributária, pela exploração, pela opressão metropolitana. O objetivo deste movimento, ocorrido em 1821, na sede da capitania de Goiás, era, como disse anteriormente, derrubar o capitão-general Manuel Inácio de Sampaio, um português que governou a capitania de Goiás entre os anos de 1820 e 1822. Dentre os líderes principais deste movimento, tínhamos elementos do clero e elementos das Forças Armadas, tais como o padre Luiz Bartolomeu Marques, ainda José Rodrigues Jardim e o capitão Felipe Antônio Cardoso. O objetivo, portanto, era derrubar o capitão-general da capitania de Goiás, Manuel Inácio de Sampaio. Entretanto, esse objetivo não fora alcançado, uma vez que esse movimento teve como resultado a prisão dos principais líderes dessa revolta e a expulsão dos mesmos da capital de Goiás. Entretanto, nas vésperas da proclamação da independência, setores importantes das camadas que faziam parte da elite de Goiás tentaram derrubar o governador português. E em 8 de abril de 1822, o capitão-general Manuel Inácio de Sampaio foi derrubado por esse movimento, um golpe orquestrado pelas elites goianas. Sendo assim, formou-se uma junta governativa composta por José Rodrigues Jardim, pelo padre Luiz Gonzaga Camargo Fleury e pelo capitão Felipe Antônio. Em relação ao movimento ocorrido na Comarca do Norte, nós podemos dizer que esse movimento tinha uma clara intenção de promover a separação definitiva dessa porção do território em relação ao restante do território Goiás. Esse é um movimento separatista que acontece na então capitania e posterior província de Goiás. Aliás, esse é um aspecto muito importante que você deve estar atento. As etapas da evolução política de Goiás. As Minas Goianas, lá no século XVIII, estavam circunscritas à capitania de São Paulo. Entretanto, na Carta Régia de 9 de maio de 1748, o rei de Portugal, Dom João V, resolveu desmembrar essa área da capitania de São Paulo, surgindo daí a capitania de Goiás, que passou a ter governo próprio, um capitão-general, a partir de 1749. Quando ocorreu o processo de emancipação política brasileira e o Brasil se tornou um país independente, isso em 1822,
as antigas capitanias passaram a se denominar províncias. Então, surge daí a província de Goiás, ao longo de todo o período imperial, que se estendeu até 1889, quando do advento da proclamação da República e da elaboração da Constituição de 1891, as províncias passaram a ser denominadas estados. Portanto, essa é a evolução política de Goiás. Foi capitania durante o período colonial, passou a ser província durante o período imperial e tornou-se estado já com o advento do regime republicano no Brasil. Muito bem, voltando aqui a esse movimento separatista ocorrido na porção norte, ele ocorreu entre 1821 e 1823. Foi uma tentativa de emancipação política da porção norte do território. As três principais vilas onde ocorreu esse movimento foram as vilas de Natividade, Arraias e também Cavalcante. Vamos então entender melhor o que foi esse movimento divisionista na porção norte da então capitania e posteriormente província de Goiás. O ouvidor Teutônio Segurado proclamou a independência da comarca do norte, isso em 1821. Entretanto, fortes divisões internas no movimento, que teve sede em 3 municípios, 3 vilas, como dissemos anteriormente, Cavalcante, Arraias e Natividade, teve a liderança de Pio Pinto Cerqueira. Porém, já durante o primeiro reinado, em 1823, um ofício enviado por José Bonifácio, o patriarca da independência, ao imperador Dom Pedro I, põe fim a este movimento divisionista ocorrido em Goiás. Portanto, nós vimos que entre 1821 e 1823 ocorreu um movimento separatista da porção norte da então província de Goiás. E se você reparar bem no mapa, irá verificar que a porção norte, ou a comarca do norte, da então província de Goiás, corresponde justamente ao atual território do estado de Tocantins. Portanto, essa ideia de divisão do estado de Goiás já era antiga, remontava aos tempos ainda da colônia brasileira e o início do império no Brasil. Esse processo de divisão, como sabemos, se consolidou somente durante a nova República, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 1988. Pois bem, pessoal, dando sequência ao nosso tema, vamos então abordar agora as principais características da província de Goiás durante o período imperial. O período imperial estende-se entre 1822, data da proclamação de nossa independência política, e 1889, que é justamente a data da proclamação da República no Brasil. Essas são as duas balizas que compõem o período imperial, que, por sua vez, encontra-se subdividido em 3 etapas. A primeira delas é chamada de Primeiro Reinado, e vai de 1822 até 1831. A segunda é chamada de Regências, corresponde justamente à fase da menoridade do herdeiro do trono brasileiro, o príncipe Pedro de Alcântara. E a terceira e última fase do Império é chamada de Segundo Reinado, de 1840 até 1889. E como é que estava a província de Goiás durante o período imperial brasileiro? Vemos no mapa, em destaque, em vermelho, a província de Goiás e sua grande extensão territorial.
Note que ao início do período imperial brasileiro, Goiás ainda não havia perdido importantes territórios para seus vizinhos, a porção do Araguaia para Mato Grosso e a porção do Triângulo Mineiro para Minas Gerais. Cabe ressaltar que aqui durante o Império, a província de Goiás ainda se constituía num território periférico em relação ao Brasil como um todo, uma vez que a economia goiana não era forte ainda durante o Império, uma economia baseada na agricultura de subsistência e também na pecuária, que basicamente visavam o consumo interno. Esse é um grande fator que dificulta o progresso, o desenvolvimento econômico de Goiás ao longo do século XIX. E é um dos fatores que fazem com que as elites goianas do período construam a ideia de isolamento político e econômico, como uma forma de reivindicar ao poder central maiores investimentos na região de Goiás. Atualmente, muitos estudos desenvolvidos por historiadores contestam essa ideia do excessivo isolamento apregoado nessa época na província de Goiás, dizendo que era apenas um subterfúgio alimentado pelas elites para conseguir vultosas receitas por parte do governo central, alegando o fator do isolamento por conta da não existência de uma relação com as demais províncias, pela falta de vias de comunicação principalmente. Entretanto, esse fato é questionado por pesquisas mais recentes. Pois bem, com a proclamação da independência do Brasil, isso lá em 1822, nós temos a manutenção da mesma estrutura social e econômica herdada do período colonial brasileiro. Ou seja, nós temos a manutenção da monocultura, da exportação, da utilização do trabalho escravo e da economia baseada nas grandes propriedades de terra, os chamados latifúndios. Ou seja, a mudança política ocorrida em 1822, com o advento da independência do Brasil, não foi acompanhada de transformações econômicas e sociais significativos. Se não, vejamos, o processo de independência do Brasil foi liderado pelas elites brasileiras. Esse processo teve a liderança da aristocracia agrária do Brasil, que se aliançou ao príncipe regente português Dom Pedro e o convenceu a ficar ao Brasil, a ficar em território brasileiro e promover a ruptura definitiva com Portugal. Não se esqueça que em 1820 ocorreu a Revolução Liberal do Porto, que foi um movimento liderado pela burguesia portuguesa que exigia o imediato retorno da família real para Portugal e a implantação de uma monarquia constitucional naquele país. Dom João, rei de Portugal, retorna para Lisboa, mas deixa o seu filho primogênito, herdeiro, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. As cortes portuguesas, não satisfeitas, fazem pressão para o retorno de Dom Pedro a Portugal, culminando com o famoso Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, quando, segundo consta, Dom Pedro teria, ao que dizem, proferido a seguinte frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que estou pronto, diga ao povo que fico. Esse é o famoso Dia do Fico, que foi significativo para o avanço das ideias de emancipação política no Brasil, consolidada principalmente com o decreto do Cumpra-se, quando Dom Pedro estabeleceu que as leis portuguesas só teriam validade em território brasileiro com a sua anuência. E, finalmente, o rompimento definitivo,
que aconteceu às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, em 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil. Essa independência é um acordo circunstancial de setores das elites brasileiras com o príncipe regente, sem participação popular. Afinal, como consequências diretas, nós temos o surgimento do Estado brasileiro como um país independente, que vai buscar o seu reconhecimento de sua independência. Entretanto, nós temos a manutenção das velhas estruturas socioeconômicas que já vigoravam desde a época colonial. Portanto, não houve uma grande alteração nas condições de vida da população brasileira, que permaneceu alijada da participação política. Permaneceu sem liberdade, uma vez que nós tínhamos um grande contingente de escravos vivendo no Brasil. As condições de vida, evidentemente, não melhoraram, pelo menos para a maioria da população do país, formada por negros, por mestiços, principalmente os pardos e mulatos, e pela população indígena, como sempre, marginalizada, das benesses do Estado. Um aspecto importante a ser realçado aqui no que tange ao primeiro império, primeiro reinado no Brasil, 1822 a 1831, o reinado de Dom Pedro I, foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que deveria redigir a primeira Carta Constitucional para o Brasil, surgindo daí um projeto batizado de Constituição da Mandioca, projeto este que visava limitar os poderes do imperador Dom Pedro I, projeto que não fora aprovado. Dom Pedro fechou a Assembleia Constituinte e em 25 de março de 1824 outorgou, ou seja, impôs a nossa primeira Constituição. Constituição esta que vigorou durante todo o período imperial brasileiro. E quais eram as principais características dessa Constituição? Bem, a Constituição de 1824 estabeleceu a monarquia constitucional hereditária no Brasil. Estabeleceu 4 poderes, ao invés de 3. Executivo, legislativo, judiciário e um 4º poder, o poder moderador, exercido exatamente pelo imperador Dom Pedro. Além disso, esta Carta Constitucional estabelecia o voto censitário no Brasil, ou seja, teria direito à participação política apenas aqueles indivíduos que comprovassem seus rendimentos. Havia um critério que escolhia os eleitores. Critério mínimo, 100 mil réis anuais. Vale dizer que o voto era indireto, havendo eleitores de paróquia e eleitores de província. Além desses aspectos, a Constituição de 1824 trouxe em seus artigos uma subordinação da Igreja em relação ao Estado. A Igreja Católica Apostólica Romana estava atrelada ao Estado, através dos regimes de padroado e beneplácito. Então, são essas algumas das principais características da Constituição de 1824, que, repito, vigorou durante todo o período imperial no Brasil, estabelecendo um Estado unitário, ou seja, uma grande centralização do poder político, contrariando os interesses de federalismo, ou seja, de maior autonomia para as províncias brasileiras, constituindo esse um dos fatores que levaram à ocorrência de uma série de revoltas em várias províncias brasileiras durante o período regencial e também no início do segundo reinado. Nós temos, então, uma característica importante estabelecida pela Constituição de 1824, o excessivo centralismo político. Centralismo este que vai ser um dos fatores que levam aos constantes atritos entre as elites brasileiras e o imperador Dom Pedro I. Esses atritos eram causados
pela aproximação do imperador com portugueses residentes no Brasil, a crise econômica vivenciada pelo país, a violenta repressão à Confederação do Equador, que foi um movimento contra Dom Pedro I, ocorrido nas províncias do Nordeste, a perda da Guerra da Cisplatina, que foi bastante onerosa e fez com que o Brasil, além das perdas humanas, tivesse grandes perdas materiais, e a intervenção na sucessão do trono português. Por todos esses fatores, nós temos um choque de interesses entre o imperador Dom Pedro e as elites brasileiras, o que vai levá-lo à abdicação em 7 de abril de 1831, dando início ao chamado período das regências, que corresponde ao período histórico da minoridade de Dom Pedro II no Brasil, o futuro Dom Pedro II. Bem, nesse contexto da abdicação do imperador Dom Pedro I, ocorre na província de Goiás um importante movimento. Claro, esse contexto era bastante agitado por conta da crise econômica e da instabilidade política. Isso vai ter um ressignificado, vai ter uma consequência, uma repercussão em território goiano, com a ocorrência do movimento de 1831, que era contrário ao oficialismo, contrário a essa excessiva centralização política. Nesse movimento, o presidente da província de Goiás, cabe realçar ainda, abrindo um pequeno adendo, os presidentes de província, durante o período imperial, eram nomeados pelo poder central, eram nomeados diretamente no Rio de Janeiro. No caso, em Goiás, Miguel Lino de Moraes era o português que governava a província de Goiás. Ele montou uma fábrica de tecidos em 1828 e foi derrubado por um movimento liderado pelo padre Luiz Bartolomeu Marques, em Goiás. Sendo assim, 3 goianos vão assumir o poder, nesse contexto agitado pela abdicação de Dom Pedro I. Forma-se então uma junta governativa que era composta por elementos das elites goianas. José Rodrigues Jardim, o padre Luiz Gonzaga Camargo Fleury, além de José de Assis Mascarenhas. Durante o segundo reinado, houve a volta do oficialismo político. Cabe ressaltar ainda, abrindo um parêntese, que durante o período das regências ocorreu o ato adicional de 1834. Esse ato adicional conferiu maior autonomia, uma certa autonomia para as províncias, com a criação das assembleias legislativas. Elas foram criadas por esse ato adicional em 1834. Então você tem aqui um balanço no poder político. Se tem o presidente da província nomeado diretamente pelo poder central, você tinha os deputados que formavam a Assembleia Legislativa Provincial, escolhida pelos eleitores de cada uma das províncias brasileiras. Entretanto, durante o segundo reinado, ocorre essa volta ao centralismo político, principalmente a partir de 1847, quando o imperador Dom Pedro II instituiu uma espécie de regime parlamentar, criando o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que no Brasil recebeu o apelido de parlamentarismo às avessas, porque era uma cópia imperfeita do modelo britânico, uma vez que era o imperador quem escolhia o presidente dos ministros, ou seja, o cargo correspondente ao primeiro-ministro, e podia, assim, destituí-lo a qualquer momento. Entretanto, cabe ainda destacar que em 1831, durante a regência trina permanente, houve a criação da Guarda Nacional, uma milícia de elite criada pelo ministro da Justiça, Diogo Antônio Feijó,
E a criação da Guarda Nacional foi importante para a consolidação do chamado coronelismo, para o início do chamado coronelismo, uma vez que os chefes da Guarda Nacional eram os grandes proprietários de terra e grandes comerciantes dos municípios brasileiros. Isso vai plantar as sementes do chamado coronelismo, fenômeno político característico do período da Primeira República no Brasil, como veremos ainda na aula de hoje. Em relação aos aspectos culturais, durante o período imperial em Goiás, nós temos em 1830 a fundação da Matutina Meiapontense, que se constituiu no primeiro jornal do Centro-Oeste. Isso é muito importante. Meia Ponta, atual Pirinópolis, teve a criação do primeiro periódico da região Centro-Oeste do Brasil, que é a Matutina Meiapontense, que teve uma vida bastante efêmera, apenas 4 anos de existência, mas uma grande importância no que tange a sua contribuição cultural. Temos ainda José Joaquim da Veiga Vale, um importante escultor autodidata, um artista, um expoente do barroco goiano. Em 1846, tivemos a fundação do Liceu de Goiás, um estabelecimento de ensino que se tornou uma referência em educação em solo goiano. Educação esta, a propósito, restrita aos elementos das camadas mais abastadas da população. E um outro destaque importantíssimo é a pessoa de Félix de Bulhões, que lutou, que empreendeu uma tenaz luta pela abolição da escravidão em território goiano. Atuou no jornal O Libertador. Ele, por essa razão, é conhecido como o Castro Alves goiano. Félix de Bulhões empreendeu inúmeras iniciativas para acabar com a escravidão em território de Goiás, promovendo eventos visando angariar fundos para comprar cartas de alforria de escravos. Vale destacar que em 13 de maio de 1888, quando por ocasião da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, Goiás tinha pouco mais de 3.000 escravos africanos. Pois bem, agora vamos avançando em nossa linha do tempo, chegando na República, a primeira fase da República no Brasil, chamada República Velha ou Primeira República. Bem, inicialmente vamos analisar o processo de proclamação da República no Brasil. O processo de crescimento do ideal republicano no Brasil ocorre entre 1870 e 1889, que se constitui justamente na fase de crise do Império no Brasil. Crise do Segundo Reinado no Brasil. Quais são os fatores que levaram a essa crise, meu caro professor Edenilson Moraes? Olha, são 3 questões básicas: a questão militar, a questão religiosa e a questão abolicionista. 1870, o Brasil estava saindo de um sangrento conflito na região Platina, a Guerra do Paraguai, travada entre os países da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra a República Guarani, contra o Paraguai. O Brasil sai vitorioso nessa guerra, entretanto, leva algumas heranças malditas, pesadas dívidas, principalmente em relação à Inglaterra, perdas humanas e também uma insatisfação por parte de alguns setores do Exército, que ao voltarem da guerra, passam a reivindicar uma maior participação política e passam também a defender 2 bandeiras, abolicionismo e republicanismo. Abolicionismo porque, durante a Guerra do Paraguai, boa parte do contingente do Exército Brasileiro
era constituído por elementos negros. Republicanismo, porque durante a referida guerra, os soldados brasileiros entraram em contato com soldados de outros países governados por repúblicas. Por essa razão, nós temos a chamada questão militar, o afastamento do exército brasileiro em relação a Dom Pedro II. Temos ainda a questão religiosa, que se constituiu num afastamento da Igreja Católica em relação ao Império, por conta da chamada Bula Syllabus, que previa a exclusão de elementos da maçonaria dos quadros da Igreja Católica. Medida esta não acatada pelo imperador Dom Pedro II, que também era maçom. E temos, finalmente, por último, mas não menos importante, a questão abolicionista, uma questão extremamente polêmica tratada no parlamento brasileiro, com a aprovação de uma série de leis abolicionistas. Lei do ventre livre, lei dos sexagenários e, finalmente, Lei Áurea 1888, que aboliu definitivamente a escravidão legalizada no Brasil. Entretanto, a Lei Áurea fez com que os fazendeiros escravagistas, que eram um ponto de apoio do Império, passassem a apoiar a causa republicana. São os chamados republicanos do 13 de maio. Ao longo do último quartel do século XIX, tivemos a fundação de vários partidos republicanos no Brasil, inclusive no estado de Goiás, na então província de Goiás. A proclamação da República se deu na madrugada de 15 de novembro de 1889 e deve ser entendida como um movimento que contou com a participação de setores das elites brasileiras, notadamente os grandes cafeicultores do Oeste Paulista, além de setores das camadas médias urbanas e setores do Exército Brasileiro, principalmente aqueles muito influenciados pelos ideais positivistas do filósofo francês Auguste Comte, que criou a filosofia positiva, o chamado positivismo, que em muito influenciou nesse processo de proclamação da República no Brasil. Não é à toa que em nossa bandeira temos um lema positivista: ordem e progresso. Bandeira esta que foi criada 4 dias depois da proclamação da República. A proclamação da República foi um movimento liderado por setores dominantes da população brasileira. Não contou com a participação efetiva das massas populares. Parafraseando o jornalista Aristides Lobo, o povo assistiu bestializado à proclamação da República no Brasil. Em relação a Goiás, Joaquim Xavier Guimarães Natal, cunhado dos Bulhões, atenção para essa família que teve uma grande importância na vida política de Goiás, foi o principal, o maior republicano em terras goianas no período que antecede o advento da proclamação da República. Joaquim Xavier Guimarães Natal, o maior representante do republicanismo em Goiás nas vésperas da proclamação da República. Utilizava-se da imprensa para divulgar os ideais republicanos. Olha aqui o principal jornal republicano da época, O Bocaiúva. Quando da proclamação da República, governava a província de Goiás Eduardo Augusto Montandon, que foi deposto e formada uma junta governativa composta de Guimarães Natal, José Joaquim de Souza e do major Eugênio Augusto de Melo. Bem, quando da proclamação da República, formou-se um governo provisório para o Brasil. Esse governo provisório era liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que governou provisoriamente até a elaboração de uma Constituição. Afinal de contas, o Brasil deixava de ser uma monarquia,
Acabava o regime imperial no Brasil e tínhamos o início de um novo regime, o regime republicano. Sendo assim, necessário se fazia a elaboração de uma nova Constituição, a primeira Constituição republicana do Brasil, 1891, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Entre os representantes goianos nessa Assembleia Constituinte, nós tivemos os senadores José Joaquim de Souza e Antônio Canedo, além dos deputados Leopoldo de Bulhões, que apoiou a eleição de Prudente de Moraes e Floriano Peixoto, além de Joaquim Xavier Guimarães Natal, o maior republicano do período em Goiás, e Sebastião Fleury Curado, que apoiou a eleição de Deodoro da Fonseca e do almirante Vandenkolk. Bem, a Assembleia Constituinte, reunida para a elaboração da primeira Constituição Republicana Brasileira, era constituída por deputados e senadores representantes de todas as províncias brasileiras, que com o advento da República passaram a se chamar estados. Então, Goiás também se fez representar nesta Assembleia Nacional. Entretanto, cabe dizer que é uma divisão aqui. Enquanto Leopoldo de Bulhões apoia a eleição do cafeicultor Prudente de Moraes e de Floriano Peixoto para vice, Sebastião Fleury Curado apoia a eleição de Deodoro da Fonseca à presidência da República e do almirante Vandenkolk para a vice-presidência. E o que ocorre? Qual é o resultado dessa eleição? Muito interessante, porque o presidente é eleito por uma chapa e o seu vice vem da chapa concorrente. Isso mesmo, coisas sui generis da política brasileira. Fora eleito pela Assembleia Constituinte, portanto, eleito de forma indireta, em 1891, Deodoro da Fonseca para a presidência da República, derrotando o cafeicultor Prudente de Moraes. Entretanto, o vice foi Floriano Peixoto, da chapa oposicionista. Cabe ainda ressaltar, a propósito, que Floriano Peixoto obteve mais votos do que o próprio Deodoro da Fonseca. Criou-se, então, uma celeuma que vai culminar com o processo de renúncia de Deodoro da Fonseca ainda em 1891. Deodoro vai se desentender com o Congresso Nacional, vai fechar o Congresso, passar a governar através do estado de sítio, mas aí acontece uma revolta liderada pela Marinha, a chamada Revolta da Armada, que vai obrigar Deodoro a renunciar ao cargo, sendo o poder passado para o seu vice, Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, o grande consolidador do regime republicano no Brasil. Portanto, meus amigos, a mesma Assembleia Constituinte que elaborou a primeira Constituição Republicana do Brasil em 1891, elegeu Deodoro da Fonseca para o cargo de presidente da República e Floriano Peixoto para o cargo de vice-presidente. Em relação ao território goiano, nós temos aqui uma grande briga política que vai ser uma das características marcantes de todo o período da República Velha em Goiás. O choque de interesses envolvendo as diversas oligarquias que se digladiavam pelo controle político em Goiás. No caso específico, para a elaboração da primeira Constituição do Estado de Goiás, nós temos uma grave instabilidade política, uma grande disputa pelo poder envolvendo as principais oligarquias goianas. Constâncio Ribeiro da Maia, do clã Fleury, desenvolve política antibulhônica contra a oligarquia dos bulhões e adia de modo sucessivo a reunião da Constituinte Estadual Goiana. Leopoldo de Bulhões reúne a Constituinte e promulga a Constituição dos Bulhões, a chamada Constituição dos Bulhões,
em 1º de junho de 1891. Então nós temos uma fase muito agitada durante a Primeira República no Brasil, conhecida como fenômeno do coronelismo. E o que foi o coronelismo? O coronelismo foi um fenômeno político que caracterizou esse período na medida em que grandes proprietários de terra, grandes comerciantes usavam de seu prestígio econômico para alcançarem dividendos políticos. Obrigavam os eleitores que estavam sujeitos às suas benesses, aos seus favores, a votarem nos candidatos indicados por eles. A Constituinte Goiana é dissolvida pelo 20º Batalhão e uma nova Constituinte é instalada e promulgada uma nova Constituição em 1º de dezembro de 1891. Podemos dizer, então, que o início do período republicano foi agitado, não apenas na esfera federal, com intensas disputas pelo poder político. Também na esfera estadual, em Goiás, temos disputas acirradas entre oligarquias rivais, que desejavam manter para si o controle político na região. Após a renúncia de Deodoro da Fonseca, ocorrida em 1891, a Constituição dos Bulhões foi oficializada em Goiás, tendo à frente do governo o interventor Brás Abrantes, assumindo o controle político no estado de Goiás. Agora sim, vamos voltar para o nosso coronelismo, que é uma das características indeléveis do período da chamada República Velha no Brasil. O coronelismo se constituiu no predomínio do chamado localismo ou mandonismo local, o predomínio do poder local, exercido por grandes caciques políticos, grandes chefes políticos, que em geral eram latifundiários ou comerciantes bem-sucedidos, que vão impor o chamado voto de cabresto, ou seja, o voto obrigatório, o voto imposto contra a vontade íntima do eleitor. O voto de cabresto tinha um aspecto fisiológico, um aspecto clientelista, na medida em que o eleitor trocava o voto por favores políticos ou favores econômicos. Por outro lado, também tinha um caráter violento, pois todos esses coronéis possuíam grupos de jagunços fortemente armados que defendiam seus interesses político-partidários. Característica aqui do coronelismo, essa relação clientelística. Eleitor, voto, a troca de favores. O curral eleitoral se constituía no número de eleitores que o coronel conseguia agregar, conseguia manipular. Quanto maior o curral eleitoral, maior seria, então, a importância política desse referido cacique, desse referido chefe político, o coronel. E as fraudes são uma outra característica marcante do período do coronelismo no Brasil, da imposição dos desejos, dos interesses político-partidários das camadas dominantes. As fraudes eram uma das grandes características. A Constituição de 1891, que estabeleceu o regime republicano no Brasil, presidencialista, federalista, mas estabeleceu, por um lado, o voto universal, ou seja, caiu o critério do voto, o voto censitário, baseado na renda do cidadão. Instituiu-se o voto universal, sem critério de renda. Entretanto, tinha uma prerrogativa muito importante para esse tipo de voto, que era o fato de ser alfabetizado. Sendo assim, podemos dizer que durante a República Velha, a maioria absoluta da população do país permaneceu excluída de toda e qualquer participação política, porque o voto era universal, masculino,
para maiores de 21 anos, excluindo-se, portanto, além das mulheres e dos menores, os analfabetos, maioria esmagadora da população. E como se não bastasse tudo isso, o voto ainda era aberto, o voto não era secreto, o que facilitava ainda mais as manipulações das atas de resultado nas eleições, surgindo daí a famosa expressão do voto de bico de pena, que eram as constantes fraudes eleitorais, ou seja, a velha moralidade política através das fraudes impedia que a verdade saísse nua e crua das urnas do Brasil. É uma característica marcante, isso não apenas em território goiano, mas via de regra em todo o território nacional. Ainda abordando o aspecto do coronelismo, é importante você saber que em Goiás nós temos duas significativas oligarquias, a família dos Bulhões e a família dos Caiados. Os Bulhões possuíam 2 jornais. Importante destacar que a imprensa foi um importante meio divulgador dos ideais político-partidários durante a República Velha. A oligarquia dos Bulhões, importante família política de Goiás, durante o início do período republicano, tinha 2 jornais, a Tribuna Livre e o Goiás. E a oligarquia Bulhões governa o estado de Goiás durante vários períodos. Entre 1878, depois entre 1901 e 1909 e depois em 1912. O principal líder desta oligarquia era Leopoldo de Bulhões. Aí está a principal liderança, o patriarca dos Bulhões, que teve uma grande participação política no estado de Goiás durante a Primeira República. Xavier de Almeida governou o estado de Goiás entre 1901 e 1909. Ele foi presidente da província, presidente do estado de Goiás. Presidente de estado é o cargo que corresponde hoje ao governador, o cargo de governador. E Xavier de Almeida esteve à frente do executivo goiano entre 1901 e 1909. Em 24 de fevereiro de 1903, ocorreu a instalação da Faculdade de Direito, um antigo sonho acalentado pela população goiana, sobretudo das camadas dominantes, as elites do estado de Goiás, que agora não precisariam mais ir a São Paulo para estudarem direito. Em 1903, ocorreu a instalação de uma Faculdade de Direito que havia sido criada pela Lei 186 dessa data aí de 1898. Em 13 de agosto de 1898, esse artigo 32 criou a Academia de Direito em Goiás. Também ligado aos Bulhões, Xavier de Almeida casou-se com uma moça advinda da família Lopes Moraes, que era inimiga política dos Bulhões. Já viu a confusão que deu. Em 1909 acontece um movimento intitulado de Revolução de 1909, que de revolução tem pouca coisa, evidentemente que essas disputas políticas envolvendo as elites dos estados brasileiros, constantes disputas políticas, recebiam nomes pomposos, como este, por exemplo, que tinha a denominação de Revolução de 1909, onde os Bulhões derrubam Miguel da Rocha Lima do poder no governo do estado de Goiás. A outra oligarquia importante de Goiás é a dos Caiado, que governou entre 1912 e 1930 e que também fazia uso da imprensa para a divulgação de seus principais interesses político-partidários. No caso, o jornal era a imprensa. O líder principal, o patriarca dos Caiado, era Antônio de Ramos Caiado, cujo apelido era Totó Caiado. Ei-lo aí, principal liderança dessa oligarquia. Do aspecto econômico, durante o governo dos Caiado, à frente do executivo goiano, ocorreu a chegada da ferrovia
a Goiás, a chamada Ferrovia Goiás, que por muitos historiadores é chamado de O Despertar dos Dormentes, um título bastante significativo. Em 1913, os trilhos chegam a Goiandira, Ipameri e Catalão. Aí a chegada dos trilhos ao estado de Goiás, que é outro importante aspecto que vai promover um crescimento populacional e econômico do estado de Goiás. É um fator preponderante para o desenvolvimento, para a quebra daquele suposto isolamento político, econômico e cultural vivido em Goiás, a chegada dos trilhos, da ferrovia, que em 1924 chega a Vianópolis, em 1930 ao município de Silvânia, em 1931 chega ao município de Leopoldo de Bulhões, em 1935 alcança Anápolis. Como resultado direto da chegada da ferrovia ao território goiano, nós temos um aumento da produção agrícola em Goiás, principalmente com o cultivo de arroz, milho e feijão, além da instalação das charqueadas nos municípios de Catalão, Ipameri e Pires do Rio. Ou seja, a chegada da ferrovia foi fundamental para uma maior integração de Goiás com os estados vizinhos, notadamente Minas Gerais, São Paulo. E isso faz com que tenhamos um desenvolvimento econômico também. Tanto a agricultura quanto a pecuária passam por um processo de expansão econômica. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço.